De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento do nosso corpo, continuamos a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Essa é a passagem que mais me salta nessa leitura de 2ª Carta a Coríntios, né? Do capítulo 1 ao capítulo 4. E é impressionante nessa leitura, o apóstolo Paulo vai trazer essa lembrança dos sofrimentos por causa do Evangelho de Cristo, por sermos seguidores de Cristo. Nós sofremos. Por um lado, somos rejeitados pelas pessoas não gostam, não se agradam do que falamos e até mesmo da nossa presença. E outras pessoas se agradam e gostam, é o caso de irmãos, né? Daqueles que são integrantes da igreja, porque isso ele vai ressaltar aqui. E isso é muito interessante, porque também nós somos acrescidos no conhecimento de Cristo quando passamos pelas dificuldades, como eu li nessa passagem aqui, e aí ele vai colocar aqui para nós como isso nos prepara, nos torna mais experientes e abençoa os demais com isso. E particularmente esse é um testemunho que nós temos vivido, nós temos percebido essas coisas difíceis, esses sofrimentos por causa do Evangelho, por causa de querermos fazer a vontade de Deus. E eu sempre digo, ainda não chegamos nem um pouco aos pés do que os apóstolos passaram, do que os primeiros discípulos passaram. Então eles falam constantemente sobre as dificuldades, sofrer por Cristo, morrer por causa de Cristo, e não negarem, ainda assim se alegrarem e abençoarem aos demais com o testemunho disso. Isso é muito bacana, isso me motiva muito. E então a gente passa por certas situações difíceis e achamos complicado, e nós já podemos testemunhar de como realmente isso é verdade, que Cristo nos torna ainda mais abençoados por causa das dificuldades, dos sofrimentos, por querermos e estarmos envolvidos naquilo que Ele quer e tem nos chamado para fazer, de jamais desistirmos de anunciar a mensagem de Cristo, ainda diante dessas situações, mas perseverarmos e percebermos como Deus é bom. E um outro ponto que chama atenção nessa leitura e que não tem como se fugir disso, e a gente tenta fugir nesses dias, nesse momento, mas não conseguimos. E nessa leitura é mencionado sobre estarmos aqui, no geral, né, anunciando a mensagem de Cristo, visando um lucro, visando uma promoção, visando uma aparência, ou né, querendo enganar as pessoas, achando que isso vai trazer algum benefício. E então o apóstolo Paulo vem enfatizar isso também, sobre nós não estarmos motivados a isso, envolvidos nisso. E nesses dias isso está muito claro, e a gente tem consciência, nós temos consciência de que são tempos onde isso está acontecendo, nós estamos vendo e nós não queremos isso, temos buscado nos moldarmos à vontade do Senhor, rejeitando estas questões, se afastando das questões, admitindo que existe. Sim, é um assunto, é uma situação que está acontecendo no nosso contexto, mas nós queremos, assim como Paulo descreve, como a palavra nos mostra, nós nos afastarmos e fugirmos dessas aparências, dessas situações de fazer da palavra de Deus, de fazer da vida da igreja algo que venha dar lucro, venha dar visibilidade, aparências, mas nós queremos ser muito genuínos, sinceros e transparentes para nos abençoarmos uns aos outros e podermos continuar proclamando o Evangelho de Cristo e amadurecendo e crescendo, porque essa é a promessa que mais uma vez ele cita aqui sobre a ressurreição, a vida eterna, a vida com o Senhor e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, porque Ele é digno e é só através dele que há salvação, é Ele que tem autoridade, toda a autoridade sobre a terra, sobre a criação. Em Cristo nós temos a revelação do nosso Pai, do nosso Deus, e nós precisamos, dependemos, perseverar em olhar para Cristo sempre, permanecer sempre, em qualquer situação. E o próprio Espírito de Deus nos capacita e nos leva a suportarmos isso. Essa é a promessa e está se cumprindo já
É maravilhoso poder testemunhar disso. Essa leitura bíblica vai te abençoar muito. Eu te convido a pensar nisso para o próximo ano, a entrar junto. Se quiser participar, vem com a gente, comenta aí sua dúvida, sua sugestão. Você pode participar de grupo nosso no WhatsApp para nós entrarmos em um diálogo e ajudar nessas leituras, na compreensão, na sua vida com Deus. Eu te convido a nos acompanhar e a perceber o nosso objetivo. Está tudo aí sendo exposto nesse canal para que a gente possa sim ter clareza e sinceridade no que se refere ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Que Deus te abençoe.